Olá, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Mundo Corporativo, para você que acompanha sempre aqui as nossas entrevistas. E nós temos procurado uma diversidade de assuntos do mundo corporativo, porque ele realmente é uma diversidade extraordinária. E, aliás, isso ajuda a enriquecer bastante e as pessoas a conhecerem todas essas partes importantes do mundo corporativo. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre vendas. E hoje o nosso convidado está aqui, é o Marcelo Ortega, autor do livro Inteligência em Vendas, publicado pela editora Saraiva. E o subtítulo do livro é o Manual para Melhores Líderes em Vendas. Marcelo, muito obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço. Queria te perguntar o seguinte, esse trabalho, o outro trabalho anterior, inclusive você já esteve aqui conosco, esse trabalho aqui, quando está para líder, é dirigido exatamente para quem, vamos dizer, na escala, no processo da venda? No processo da hierarquia. O primeiro livro, como você citou quando eu estive aqui em 2006, era o Sucesso em Vendas, dirigido a equipes comerciais. Os profissionais precisavam entender de como trabalhar a venda em seus fundamentos, em seus passos. Esse é para falar com o chefe da equipe comercial. Líderes como gerentes de vendas, diretores comerciais, empresários, empreendedores de um modo geral, todos aqueles que estão ligados ao comando de uma equipe e às suas dificuldades de condução. Por exemplo, formação de equipes, incentivo, definir como estabelecer metas e conquistá-los, que é muito complicado nessa área de vendas. O líder paga muito pela falta de informação que a equipe tem. Então foi um livro para simplificar a vida de quem gerencia e lidera uma equipe de vendas. Marcelo, eu imagino que uma das dificuldades de algumas empresas, de alguns segmentos, seja você manter o seu vendedor, né? Essa preocupação de manter o vendedor é do líder da equipe ou isso faz parte do departamento de RH da empresa ou da corporação a qual ele pertence? Algumas empresas têm a área de RH, não são todas, né? A gente pega empresas menores, quem tem a incumbência de contratar, selecionar, formar e demitir é o gerente, é o líder ou às vezes é o dono da empresa. O maior turnover, a maior rotatividade de mercado, se for tirar a classe como de empregadas domésticas, o indicador de funções que contribuem para o PIB, que contribuem para as riquezas do país, são os vendedores. A rotatividade é altíssima. Um vendedor a ser contratado hoje, primeiro, na hora de selecionar, é difícil contratar, porque você fica com receio se ele é ou se ele está vendedor. Qual que é a diferença entre ser e estar, no caso? Nesse caso, eu trato bem no livro aí. Eu digo que quem é aquele que está como função provisória. Se você perguntar para ele se ele aceitaria um trabalho em qualquer outra área da empresa, provavelmente ele te diria que sim, porque o que ele quer é um salário, ele quer alguma forma de remuneração para pagar as contas iniciais, normalmente no começo da vida. O ser vendedor é aquele que assume desafios da empresa, gosta da profissão, gosta de tratar com gente, é aquele que não aceita um salário fixo muito alto. Não que isso não seja bom. Lógico. O vendedor adora dinheiro. Sem dúvida. Agora, ele sabe que vendas é resultado, que vendas é proporção, é desafio. E que com metas ele pode ter remunerações, comissões, bonificações muito maiores. Normalmente os vendedores têm a característica do risco, a característica do desafio. E gostam das perspectivas. Esses são os vendedores. A atitude muda muito. Você vê uma equipe de vendas, a lei 80-20, que eu cito no livro, a lei de Pareto, aí, 20% do faturamento da empresa é feito por 80% da equipe e o contrário. Quem faz 80% do faturamento é 20% dos vendedores. Os outros 80% estão vendedores? A maioria sim. A maioria o chefe não aposta, não prestigia. Muitos líderes, Heródoto, pensam assim, se eu treinar esse cara, melhorar, investir nele, ele foi embora. Eu sempre respondo assim, o duro é se você não treinar ele ficar. Em muitas empresas tem porque vai ser então um vendedor medíocre. Medíocre. Não vai atingir meta. É aquele da média, é aquele que deixa o pedido para o mês seguinte para ficar na mesma média do mês passado. É aquele que não busca novas formas de vender. Em tempos de crise, já estão todo mundo falando, saímos da crise. Agora, a crise está instalada na cabeça das empresas e principalmente das equipes comerciais há muito tempo. Quando existe uma liderança que aceita essas situações. Aceita ter uma equipe que tem só parte dela produzindo como deveria. Aceita ter metas que são normalmente não atingidas. Se você perguntar para gerentes de vendas, sua equipe tem atingido em 100% as metas? Não todo mês. E por que não tem? Porque as metas muitas vezes vêm da cabeça da diretoria da empresa, vêm de cima para baixo. E os outros não compram ideias.